Meus amados, estamos de volta para mais uma mensagem da Palavra do Senhor. É gratificante poder estarmos juntos. Nós estamos falando sobre a volta de Jesus ao mundo. Temos falado algumas partes interessantes. Estamos, por assim dizer, como nós usamos falar, mastigando este assunto para que possa ficar bastante compreendido na sua mente sobre esta grande e viva esperança do salvo em Cristo Jesus. Portanto, eu quero nesta mensagem trazer o seguinte subtema: a volta de Jesus e a nossa reunião com Ele. Nós estamos caminhando para este momento. Lembre-se que nós demos uma pincelada neste assunto bem no começo dessa série, mas nós estamos caminhando para a reunião. Nós estamos como que numa viagem. E nesta viagem nós tivemos alguns episódios interessantes, não é? Durante todas as mensagens aqui tratadas, foram episódios que acontecerão dentro deste assunto, tá bom? Até Jesus voltar e estarmos com Ele, muitas coisas acontecerão aqui e nós demos aqui pequenas pinceladas desses episódios que acontecem durante a nossa vida aqui. Por último, nós temos falado sobre o nosso corpo glorificado, não é? Semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Então, nesse momento da volta dele ao mundo, eu quero nessa mensagem, como eu disse, falar sobre a volta dele e a nossa reunião com ele. Vai ser glorioso, maravilhoso. Eu quero hoje estar lendo a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. No capítulo 2, versículos 1 e 2, ele escreveu assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por epístola, ou por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Portanto, o que nos chama a atenção é a orientação que o apóstolo Paulo dá aqui aos irmãos de Tessalônica. É claro que essa segunda carta ele está tirando algumas dúvidas deste assunto glorioso. E ele está também falando para nós: rogo-vos, pois, irmãos, pela vinda do Senhor, a volta do Senhor a este mundo e pela nossa reunião com Ele. Nós temos uma reunião marcada. Quando será? Não sabemos. Sabemos onde será. Nós vamos ver isto no decorrer das mensagens. O que vai ser tratado nesta reunião? Bens, eu não saberia se a Bíblia Sagrada não nos ensinasse. Mas nós temos essas respostas à luz da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça de Deus para aquilo que vamos ouvir. Pai querido, Pai de amor, obrigado por estarmos juntos mais uma vez, diante da Tua santa, bendita e poderosa palavra. O Senhor sabe que a nossa mente, ó Deus, foi danificada pelo pecado, portanto bloqueada para compreender a mensagem da Tua palavra, entender, ó Deus, a luz do Evangelho em Cristo Jesus. Mas também reconhecemos que, no momento que recebemos o Senhor Jesus como Salvador, Ele nos deu a capacidade de compreender a Tua palavra. E também entendemos que todos aqueles que têm interesse na salvação da sua alma, eles têm as suas mentes abertas para entender a palavra do Senhor. Por isso rogamos, Deus, que o Teu Espírito esteja abrindo suas mentes, daqueles que ainda não são salvos para a compreensão da Tua vontade e aqueles que já são salvos para a compreensão, ó Deus, deste episódio importantíssimo que é a conclusão da nossa esperança em Cristo, a nossa reunião com Ele, a volta dele ao mundo para nos buscar. Oramos agradecidos por tudo no nome do Senhor Jesus, o nosso grande e amado Salvador. Amém. Queridos irmãos e amigos, a volta dele e a nossa reunião com ele, este é um assunto
que está em toda a Bíblia Sagrada. Quando nós lemos mais uma vez as cartas do apóstolo Paulo, porque Paulo é quem trouxe a teologia da igreja, Paulo é quem trouxe a doutrina para a igreja, especialmente a igreja gentílica, para nós que somos gentios. Então, este é um assunto que interessa muito a nós. E ele, falando sobre este assunto, no capítulo 5 da sua segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer para nós o seguinte: primeira carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, o versículo 10, ele escreveu para nós assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. É bom que prestemos atenção e observemos que aqui não se refere ao tribunal de Deus, ao juízo do trono branco. Lá em Apocalipse capítulo 20, está falando do tribunal de Cristo, o tribunal onde os salvos serão recebidos e recompensados pelas obras boas ou más que praticaram aqui no mundo. O texto é muito claro. Vou repetir. Porque todos devemos comparecer ou seja, diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Observa que o texto é tão claro que está mostrando que aqueles que são salvos em Cristo Jesus, que forem arrebatados aqui deste mundo por ocasião da volta dele, esses estarão numa reunião com ele para tratar de assunto importantíssimo no que diz respeito a esta vida aqui. Ele nos chama atenção para isto, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. É importante, é necessário, é indispensável. Todos nós chegaremos um dia diante do tribunal de Cristo. Você, meu irmão em Cristo, você que já é salvo, você que vai ser salvo durante o tempo da graça. Um dia, todos nós estaremos diante de Jesus no seu tribunal, onde estaremos ali não para sermos julgados. Nós vamos ver isto nas mensagens posteriores. Não para sermos julgados, mas para uma prestação de contas diante dele. O João, escrevendo o Apocalipse, ele disse: bem-aventurados são os que desde agora morrem no Senhor, para que as suas obras o acompanhem. Portanto, a única coisa que nós levamos deste mundo são as obras boas ou más, porque elas irão diante do tribunal de Cristo reclamarem de Jesus os galardões. Portanto, observa que ele diz: aqueles que morrem em Cristo são bem-aventurados, porque descansaram da sua labuta, do seu trabalho, mas as suas obras acompanharam eles para a glória. E aqui Paulo diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um, ele vai tratar com cada um individualmente, cada um dos salvos, nesse tribunal, para avaliar a obra de cada um. Estaremos vendo isso, se Deus permitir, nas próximas mensagens, com muita clareza, através da teologia do apóstolo Paulo, que trouxe para a igreja, e hoje nós temos na sua palavra, na palavra de Deus escrita. Portanto, a minha grande pergunta neste dia, para você que é salvo: como você está vivendo a vida espiritual? Como você está vivendo a vida que recebeu de Deus em Cristo Jesus? Lá em Colossenses capítulo 3, o Senhor Jesus Cristo, através de Paulo, movendo Paulo a escrever, ele disse para nós: portanto, se já morrestes, então ressuscitastes com Cristo. E se vocês morreram e ressuscitaram com Cristo, agora busquem as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado.
Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E ele começa mostrando para nós que a nossa grande esperança agora é olhar para o alto, para a volta do Senhor Jesus, para a nossa grande esperança. Ele disse no versículo 3, quando Jesus, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também nos manifestaremos com ele. Mais uma vez eu ficaria aqui com a palavra revelar. Quando ele se revelar a nós, nós também nos revelaremos a ele. Aquilo que ele prometeu a nós no passado acontecerá no futuro, e isso na sua volta. Mas quero voltar mais uma vez para 2 Coríntios 5,10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou mal. Está escrito na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. No versículo 1, ele diz que nos vivificou juntamente com Cristo e pela graça somos salvos. O versículo 6, ele diz que nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Os versos 8 e 9, ele diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Verso 9, ele diz, não vem das obras para que ninguém se glorie. Agora o versículo 10, ele diz, por que tudo isto? Porque nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou, para que andássemos nelas. Portanto, ele está mostrando que a vida cristã neste mundo deve ser de práticas de boas obras. Deve ser boas obras que revelam a sua fé. As boas obras não são para a salvação, mas a salvação produz boas obras. É isso que a palavra de Deus deixa muito claro, especialmente nos versículos 8, 9 e 10 de Efésios 2, e eu quero repetir. Porque pela graça, pelo favor imerecido de Deus, vocês são salvos, mediante a fé que vocês têm no sacrifício perfeito, vicário e substituto dele na cruz do Calvário. E ele vai dizer, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Lembra que nós falamos em mensagens anteriores sobre Deus encurtando a distância entre o homem, entre Deus e o homem. Portanto, isso não vem de nós. Não somos nós que procuramos Deus, mas ele que nos procura. Nós não escolhemos Jesus, mas ele nos escolheu. E em Jesus nós somos recebidos por Deus. Portanto, ele diz, não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso não vem de vocês. Não vem das obras para que vocês não contem vantagem, dizendo, olha, eu fiz isto, eu fiz aquilo, por isso eu mereço a salvação. Então o sacrifício de Cristo seria em vão. O sacrifício de Cristo não teria tido nenhum valor na nossa vida, perderia totalmente o valor. E aí o versículo 10, ele vai dizer, porque nós somos criados em Cristo Jesus, somos novas criaturas. Paulo disse isso também no capítulo 5, versículo 17 dessa carta. Ele diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. É uma nova geração. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, ele diz, fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, para andarmos em retidão, para andarmos em justiça. Aí, Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 5, assim resplandeçam as vossas obras diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Portanto, devemos resplandecer-nos como luminares neste mundo, como disse Paulo aos Efésios, aos Filipenses, como luzeiros neste mundo de trevas, devemos estarmos brilhando, praticando boas obras, não por nossa própria conta, mas por causa da salvação que recebemos um dia na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Espero que você tenha entendido esta declaração ou essas declarações bíblicas sobre
a volta do Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele. É necessário que estejamos juntos. Quanto ao assunto que vai ser tratado nesta reunião, me aguarde, nós estaremos falando nas próximas mensagens, se o Senhor nos permitir. Portanto, por enquanto, um forte abraço a você, toda a sua família. O Senhor continue te abençoando, lhes dando um dia de graça, de bondade, de misericórdia, que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre você, sobre a sua vida, especialmente a graça da salvação. Até lá, no próximo encontro, se Deus nos permitir.